começar a falar de um tema que o Bert Hellinger trouxe à tona através das constelações familiares, que ele chama de pensamento mágico da criança, né? Mas eu também falo sobre as soluções mágicas que a gente quer que aconteça na nossa vida. E por que a gente quer que aconteça e elas não vão acontecer? Porque são coisas do passado que nós não aceitamos ou coisas do presente que a gente não aceita. Então a nossa vida fica realmente parada. E a gente acha que a vida é que não está dando oportunidade, acho que Deus esqueceu da gente, alguma coisa está acontecendo, mas eu não tenho nada a ver com isso. E na verdade, todos os movimentos da nossa vida, tudo o que acontece, depende muito da nossa consciência. Gente, e consciência não é algo que alguém dê para alguém. Então é muito importante que a gente saiba disso. Porque muita gente vai aos lugares, desde as religiões, até em lugares que as pessoas acham que ali elas vão aprender muito, mas elas mesmas não fazem o esforço necessário para conquistar a consciência. E conquistar a consciência não é simplesmente ir uma vez por ano num ritual ou num lugar religioso e tá feito, né? Ou orar uma vez por dia e eu vou obter consciência. Obter consciência exige de nós meditação, estudo, realmente do fundo da alma querer evoluir, né? Querer fazer o caminho de volta em direção à luz, fazer o trabalho prático no dia a dia, de se melhorar, de enxergar a vida. Então, ter consciência é um esforço próprio, ninguém vai te dar. Mesmo que você vá aos lugares, mesmo que você leia 500 milhões de livros, se você não quer ver a verdade, não adianta. Então, nós estamos nessa era, que é a era de Aquário, que é a era da oportunidade de consciência. Está aberto aí um monte de portais, estão abertos esses portais de luz para que as pessoas se conectem com as verdades, né? E uma das coisas importantes que a gente precisa olhar, que eu adoro, por exemplo, que é o nosso mapa astral, né? Então, muita gente ainda considera isso esotérico, mas isso é fantástico, porque nós interagimos com os planetas, sim, né? Então, uma das coisas mais lindas a gente perceber é que nós não somos seres isolados, nem da natureza, não somos seres fragmentados, nem no nosso corpo. Então, hoje em dia, a medicina, infelizmente, é muito atrasada nesse sentido, porque a gente vê uma pessoa, às vezes, com uma doença grave e o médico vai aonde está a doença só, é o que ele pode fazer. Porque a medicina fragmentou o ser humano, né? Assim como a ciência, a medicina faz parte. Mas a espiritualidade, a real espiritualidade não fragmenta, né? Ela coloca tudo como um todo, o estado mental, o estado emocional, o estado psicológico, o estado espiritual, o estado físico, tudo isso interage com a natureza, com os planetas. Então, muitas vezes a pessoa, numa solução mágica, ela vai e faz um mapa astral e acha que ali ela tem consciência de quem ela é. Mas não adianta só você ler ou ouvir o seu mapa se você está emaranhado de forma inconsciente com um grupo que é muito forte. Gente, estar emaranhado de sangue, nós temos o sangue da nossa família. Isso significa que, em termos frequenciais, o nosso DNA espiritual tem uma frequência com aquela família. Quais os problemas que aquela família tem? São os problemas que eu espiritualmente preciso ultrapassar. Mas se eu não consigo enxergar os problemas que o meu sistema familiar tem e eles atuam em mim, o meu mapa individual não faz a mínima diferença na minha vida. Se eu não consigo enxergar aonde os meus vínculos me prendem. E um sistema familiar, que foi a grande descoberta do Bert e do Rupert Sheldrake, que é o grande cientista do momento, né? Aliás, é considerado um dos grandes cientistas do século XX passado, junto com o século XXI, porque ele descobriu essa interconexão dos campos, né? Então, o meu corpo funciona em formato de campo. Não adianta eu falar, puxa, meu rim não funciona, tudo bem, o resto do corpo funciona. Não é assim. É lógico que se o meu rim não funciona, todo o meu sistema não vai funcionar. Assim é na nossa família.
Se existe um problema que tem ainda um caos ali e não foi olhado, pelo menos por alguém do sistema familiar, isso vai passar de geração para geração. Isso continua atuando. Não adianta você falar, eu pus para baixo do tapete o problema, eu não quero olhar. Então, quais são as soluções mágicas aonde existe sofrimento? Na cabeça das pessoas, de uma criança que vê os pais sofrendo, por exemplo, a solução mágica para a criança é, se o meu pai ou a minha mãe são depressivos e querem morrer, a solução bonita e mágica é eu morrer no lugar deles. Olha o quanto eu vou ajudar. Eu salvo o meu pai, eu deixo meu pai ou a minha mãe vivos e eu morro no lugar deles. Então tem uma frase muito importante dessa solução mágica que é eu por você. E uma frase de solução para sair da solução mágica é você por você e eu por mim. Isso parece egoísta e cruel, não é, gente? Porque quem quer ficar no sofrimento e no caos e não faz movimentos em direção à verdade e à luz, não vai sair disso. Então não adianta você querer ajudar uma pessoa que não quer sair daquilo. Né? Muitas pessoas estão no hospital e várias pessoas que trabalham nessa área de conscientização, psicólogos, enfim, psiquiatras, eles vão tentar trazer luz. Por que será que você está doente? A pessoa não pensa nisso. Ela só pensa que ela está numa expiação. E a doença é uma grande solução mágica. Muita gente que acha que sente culpa, né? Não só por ele, mas por algo que aconteceu na família deles. Então, por exemplo, a minha família, ela roubou alguém, ela, enfim, atropelou alguém, matou alguém. Então, a solução mágica é alguém pagar por isso. E quem paga por isso? Alguém se suicidou. Quem paga magicamente por isso? Pode pagar através da infelicidade, da doença, de alguma forma de depressão. Então, a expiação é uma solução mágica. Eu estou pagando, né? Isso é um conceito da era de peixes, né? Que é a era do aprender através do sofrimento, né? E não foi isso que Jesus nos trouxe, mas infelizmente, depois, né, foi isso que ficou. É isso que as pessoas acham que é bom. Então, eu fiz algo de ruim e, por culpa, eu simplesmente me martirizo. Essa é a expiação. E a martirização pior para um ser humano é a depressão e é a doença. Então, isso parece uma solução mágica. Se eu fico doente, pronto, eu fico em paz. Então, quantos doentes estão no hospital em paz? Eles estão totalmente em paz, porque a consciência fica tranquila, porque agora eles não sentem mais culpa, afinal eles estão pagando por algo. Gente, esse movimento não resolve em absolutamente nada. Não é a doença que vai trazer luz para a vida da pessoa. De novo, é o movimento de agora eu tenho consciência. Eu preciso deixar a minha culpa cessar para que eu possa dar passos produtivos. Não só para mim, mas para as outras pessoas. Porque quando fica uma pessoa doente não trabalha, uma pessoa doente não produz, uma pessoa doente tem um monte de gente da família que fica mal porque essa pessoa está doente. E isso ajuda em quê? Né? Em quê? Então, a doença também é uma solução mágica. Uma outra solução mágica é quando os filhos de pais separados acham que os pais sofrem. Então, porque os pais sofrem e não foram felizes no casamento, eu também sofro. E por fidelidade ao sofrimento deles, eu também não sou feliz. Eu não sou feliz no casamento, eu não sou feliz em qualquer área da minha vida, porque afinal meus pais não são felizes. Se eles não estão felizes e não foram felizes, eu por fidelidade também repito a mesma história. Então eu até aconselhei uma pessoa um dia desses que estava bastante indignado, né, talvez porque ele estava casado com uma mulher que teve câncer e depois que ela ficou melhor, ela quis se separar dele, né? Então ele estava indignado porque ele tinha feito tudo por essa pessoa. E daí quando a gente fez a constelação, nós vimos que o pai dele ficou viúvo da primeira mulher com câncer, ela morreu. E o pai falou que parecia que tinham rasgado ele ao meio quando isso aconteceu. E daí ele se casou com outra mulher e teve esse menino e mais filhos, né? E o que ele fazia
ficando com uma mulher com câncer. Ele esperava ter o mesmo destino do pai, ficar viúvo. Agora, essa mulher também tem essa frequência, a mulher dele. Por que ela quis separar? Porque era a única forma dela ficar viva. Porque se continuasse com esse homem, o destino dela ia ser a morte, porque ele buscava a viuvez. Então, gente, são coisas que se a gente fala para um leigo, a pessoa fala, nossa, esse pessoal tá louco, né? Mas são as dinâmicas espirituais que quando a gente vê só um pedacinho do filme, a gente não vê a grande figura, o filme inteiro, nós não compreendemos. Então é importante a gente ter essa atitude de não buscar solução mágica. A solução mágica existe quando a gente se curva diante das histórias dos nossos antepassados. Mas como eu vou me curvar, Simone, se uma pessoa se suicidou na minha família? Aceite, né? Deixe com ele, não julgue essa pessoa, né? Deixe com ela a história dela. Ah, mas a minha mãe é depressiva, depois que meu pai morreu, ela não quer mais sair de casa, então eu larguei meus filhos, larguei minha vida, só para ficar com a minha mãe, né? Que movimentos em direção a ir além da dor a sua mãe está fazendo? Então, não adianta um monte de gente adoecer junto com uma pessoa, isso não resolve. Esse é o jeito errado de ajudar, né? Então, está na hora da gente ter maturidade espiritual para saber ajudar do jeito certo. E ajudar do jeito certo é trazer consciência, né? Então, consciência a gente pode buscar de muitas formas. Eu gosto, né, e trabalho com a constelação e vejo a minha vida, o quanto eu busco. Às vezes, olha, uma dor de garganta, eu ponho uma pessoa na minha frente para eu ver por que eu tô com essa dor de garganta, né? E de repente ela me traz uma coisa, para mim foi fantástico. Um dia aconteceu isso. Eu tava na verdade, com uma dor de estômago e falei para a pessoa, você pode entrar no lugar da minha dor de estômago? E a pessoa falou assim, olha, na verdade eu tô com, parece aqui, assim, você fala, quando você fala, na hora me veio assim, como eu falo, né, eu tenho que falar muito, eu engulo muito ar e isso causa realmente problemas no meu estômago. Enfim, e isso modificou muitas coisas, inclusive na minha mastigação, quando eu estou almoçando para não ficar falando muito. Isso mudou. Então, é um simples olhar. E eu não conheço outra técnica prática para a gente olhar para a verdade. Eu de verdade não conheço. Que é essa técnica desse campo, da gente entrar e olhar onde é que está a minha alma, aonde eu estou emaranhado, o que de fato está acontecendo, tanto na minha família quanto na minha vida. Né? Então, quem quiser conhecer a constelação, existem pessoas no mundo inteiro trabalhando com isso. Eu faço constelação aqui em São Paulo. É só vocês entrarem no site simonearrojo.com.br, procurarem no YouTube, tem vários vídeos lá também. E no meu site também tem muitos vídeos.